Sabe quando a gente olha para uma equipe e sente que existe um padrão, algo invisível que define se o time vai voar ou vai se arrastar? Muitos líderes entregam resultado, a gente sabe, mas a que custo? E se fosse possível não só enxergar esse padrão, mas também trabalhar com ele para que o sucesso seja sempre sustentável? Pois é, essa pergunta com certeza já apareceu em alguma reunião. A performance está lá, os números fecham, mas por trás disso talvez tenha um esgotamento, um cansaço. As decisões que deveriam ser rápidas, às vezes travam num ponto cego que ninguém sabe explicar. Se isso soa familiar, a gente precisa olhar para as causas por trás desses sintomas. Vamos detalhar um pouco mais. Pensa naquele líder que bate toda a meta, mas a equipe vive no limite, sabe? No fio da navalha do burnout. Ou aquelas decisões cruciais que ficam semanas em banho-maria e ninguém entende onde está o gargalo. São equipes que, na maior parte do tempo, funcionam bem, mas de repente param e fica todo mundo sem saber por quê. Esses são os sinais. E aqui vem a boa notícia. Não precisa ser um mistério. Existe sim uma forma estruturada de trazer luz para esses padrões, de transformar o que é invisível em dados claros. E mais importante, em ações concretas, tanto para o líder quanto para a organização inteira. Bom, para a gente entender como transformar esses desafios em oportunidade, o nosso roteiro aqui vai ser bem simples. Primeiro, a gente vai decodificar o comportamento com a metodologia DISC. Depois, ver como essa jornada funciona na prática, o que a organização ganha com isso e, claro, quem está por trás do processo. Então, vamos direto ao ponto. A chave aqui não é só medir o que um líder entrega, mas entender como ele entrega. É o como que faz toda a diferença. E é exatamente aqui que o Assessment DISC entra em campo. De um jeito bem simples, o DISC mapeia nossas tendências em 4 grandes áreas. O D de dominância, que é o nosso motor para enfrentar desafios e buscar resultado. O I de influência, que é a nossa capacidade de engajar e conectar pessoas. O S de estabilidade, que busca harmonia e consistência, é o nosso ritmo. E o C de conformidade, que é o nosso lado analítico, focado em dados e precisão. E o mais interessante é que todo mundo tem uma combinação única desses 4 fatores. Agora um ponto fundamental, que precisa ficar muito claro. Diz que não é um teste para dizer se alguém é bom ou ruim. Ele não mede inteligência, não mede competência técnica. Pensa nele como um mapa, um GPS comportamental. Ele mostra as rotas que a gente tende a pegar naturalmente. O objetivo é sempre autoconhecimento e desenvolvimento. Nunca, jamais, criar rótulos. Ok, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que esse mapa vira uma ferramenta de verdade para um time? Bem, o processo todo é uma jornada, muito bem estruturada em 4 fases, pensada para gerar clareza e, principalmente, para impulsionar a mudança. A jornada começa com o diagnóstico, que revela o perfil individual de cada líder. Logo depois, vem as devolutivas, onde esses dados viram insights, tanto individuais quanto para o time. A partir daí, a gente parte para a ação na formação, e cada líder constrói o próprio plano de desenvolvimento. No final, tudo isso se consolida em inteligência estratégica para a empresa. E um detalhe importante, o projeto é modular, ele se adapta totalmente à necessidade e ao momento de cada organização. Nas primeiras fases, o foco total é em clareza. Cada líder recebe o seu perfil bem detalhado e um relatório que mostra como o comportamento dele conversa com as demandas do cargo. E depois, nas sessões de devolutiva, é que a mágica acontece. Os dados viram conversas poderosas sobre a dinâmica do grupo. Daí para frente, o foco vira ação. Os líderes não só recebem um diagnóstico, eles são capacitados para criar o próprio plano de desenvolvimento, com metas claras e mensuráveis. E para a empresa, a fase final entrega um verdadeiro mapa estratégico de talentos, que ajuda a identificar riscos e, claro, grandes oportunidades para o futuro. Isso nos leva à pergunta final, né? Ok, mas no fim do dia, o que a organização recebe de concreto ao final dessa jornada? Ao final, o que a empresa tem em mãos não é só uma pilha de relatórios, é um kit de ferramentas estratégicas. Isso quer dizer ter líderes com planos de desenvolvimento práticos e validados, um mapa claro do DNA comportamental da equipe, que é um exemplo. Imagina descobrir que todo o time de gestão tem um perfil de baixa dominância. De repente, fica óbvio porque as grandes decisões demoram tanto para sair. É esse nível de clareza que transforma a gestão. E essa frase resume a filosofia do trabalho perfeitamente. O objetivo nunca é gerar um documento para ser arquivado. A meta é criar um plano de ação vivo, que de fato impulsione o crescimento de cada um e da organização inteira. É claro que um processo tão profundo, que lida com o desenvolvimento de pessoas,
precisa ser conduzido por alguém com muita experiência e responsabilidade. Então, quem está por trás deste trabalho? Quem conduz todo o projeto é Ranieri Pimenta, e a experiência dele traz uma combinação muito única. Para começar, são mais de 10 anos dedicados exclusivamente à metodologia DISC, aplicando a ferramenta em todos os tipos de contexto. Mas não é só a expertise técnica. Some a isso mais de 15 anos de vivência real como executivo. Isso quer dizer que a análise não fica só na teoria. Ela está conectada com os desafios e com a linguagem do mundo corporativo. Ele sabe o que acontece no dia a dia. E para fechar essa combinação, são mais de 20 anos como educador. Essa bagagem que garante a capacidade de transformar dados complexos em aprendizado de verdade, em desenvolvimento prático para cada líder. É exatamente essa junção que faz a abordagem ser tão especial. O rigor técnico de uma metodologia validada com a sensibilidade organizacional de quem entende de pessoas, de cultura e de estratégia de negócio. E claro, toda essa experiência é formalizada. Ranieri Pimenta é analista comportamental certificado pela iTalent, uma das maiores referências em DISC no Brasil, o que garante ética, confidencialidade e um profissionalismo impecável em todo o processo. Então, fica a reflexão. Será que não está na hora de ir além dos sintomas e entender de verdade as causas comportamentais que moldam os resultados? De transformar todo o potencial da liderança em um verdadeiro ativo estratégico para o negócio? Se essa reflexão faz sentido para o momento da empresa, o próximo passo é uma conversa, sem compromisso. É só entrar em contato por e-mail ou telefone para discutir como essa jornada pode ser desenhada para atender exatamente aos desafios e objetivos da sua organização.